Tem alguns traumas, feridas que a gente viveu lá atrás na nossa infância, mas que acaba atrapalhando nossa vida adulta, não é? Você está disposto a mudar isso? Está disposto a curar essa criança ferida? Nesse vídeo eu vou te trazer algumas coisas para expandir a sua consciência sobre esse assunto. Oi, eu sou Diana e eu tô aqui para te empoderar a ter uma vida no mínimo mais divertida de uma forma que funcione para você, com muito conteúdo de autoconhecimento, espiritualidade, expansão de consciência. Esse é um assunto bem delicado e eu acredito que a maioria de nós já teve pelo menos uma situação de criança ferida. Se não todo mundo, a maior parte das pessoas já teve. E essas coisas da nossa infância, se a gente não cuidar, elas acabam atrapalhando a gente na vida adulta, sem a gente perceber. Insegurança, baixa autoestima, falta de autoconfiança, essas são coisas básicas e mínimas que acontecem com as pessoas adultas e que isso veio lá de trás da sua infância. Para a gente já ir direto no centro da questão, a primeira coisa que eu quero te trazer é para não culpar e julgar os seus pais, ou a pessoa que te criou, ou aquelas pessoas que foram responsáveis por esses traumas e essas feridas. A gente precisa lembrar que cada pessoa tem um grau de consciência diferente. Então, os seus pais, provavelmente eles fizeram o melhor que eles puderam fazer, porque eles também já foram crianças e a gente nem imagina, nem faz ideia a forma que eles foram criados para poderem fazer isso com a gente. E você pode estar até pensando aí, mas tem famílias que maltratam e gostam de maltratar. Ainda assim, a gente procura não julgar e não colocar culpa, porque as pessoas fazem as escolhas delas. Cada pessoa tem a sua vida, cada pessoa tem o seu livre-arbítrio. Eu não estou dizendo que está certo traumatizar uma criança, mas esse vídeo não tem o objetivo de encontrar culpados e nem levar você a apontar, a julgar. O que eu quero fazer com esse vídeo é que hoje você, como adulto, comece a tomar as rédeas da sua vida e comece a identificar de onde vieram essas limitações, essas travas que você tem. Se você começa a entrar em julgamento dos outros, isso paralisa a sua vida. Julgar é a pior coisa que você pode fazer. Dito isso, vamos olhar para a nossa vida adulta e vamos prestar atenção aonde que a gente está se parando. Então, por exemplo, uma pessoa muito tímida, pode ter acontecido uma série de coisas na vida dela para ela ter a necessidade de se esconder, para ela ter medo de se expor. Então, normalmente são pessoas que têm muito medo de julgamento, pessoas que têm muita vergonha, então elas preferem ficar escondidinhas, não colocarem a voz delas no mundo. Só que isso acaba sendo uma limitação. Eu já tive uma paciente que era brilhante, era uma professora, e ela recebeu um convite da delegacia de ensino da região onde ela trabalhava para que ela pudesse ensinar os outros professores o método dela. E por conta de uma timidez enorme, ela recusou esse convite. Eu já tive também muitas coisas da minha infância e hoje eu já consigo enxergar de uma maneira diferente porque eu comecei a tomar as rédeas da minha vida. Claro que eu não trabalhei tudo, mas toda vez que eu percebo que eu tô me parando por causa de algum trauma da infância, de alguma coisa que eu já vivi lá atrás, eu volto pro agora e reconheço que hoje já não é como era antes. Só que isso só vai funcionar se você de verdade estiver disposto a mudar isso. A ideia não é que você fique relembrando tudo aquilo que já passou, porque pensa o seguinte, tudo que a gente cria, tudo que a gente manifesta e atualiza na nossa vida tem a ver com o nosso sentir. Não é com o que a gente pensa, é com o que a gente sente. O universo ele entende frequência, ele entende vibração. Não é seu pensamento. Claro que o seu pensamento vai gerar um sentimento e é isso que o universo vai entender. Se você ficar toda hora voltando para esse trauma lá atrás, você concorda que você está toda hora vibrando naquela frequência? Então, se você apanhava muito quando você era criança, você vai estar toda hora trazendo aquela sensação para o agora. E é por isso que você fica travado. Então, a primeira coisa que você pode fazer aqui é começar a soltar as mágoas que você possa estar guardando dessas situações. E também das pessoas. Lembra do que eu disse no começo do vídeo? As pessoas dão o que elas têm.
Elas fazem as escolhas delas e você pode fazer as suas escolhas também. Isso não quer dizer que você seja obrigado a conviver com aquela pessoa, convidar aquela pessoa para almoçar na sua casa, estar o tempo todo junto com ela. Não é sobre isso. Mas dentro de você, isso vai precisar estar resolvido, precisar estar muito claro que aquilo que aconteceu ficou no passado e tem a ver com o que a pessoa podia te entregar e o que ela estava escolhendo fazer. Depois que você faz isso, você entra como o adulto da história. E como que é isso? Hoje você não é mais aquela criança, embora você tenha as memórias, você tenha os traumas muito vivos dentro de você. Você pode começar a entregar para aquela criança do passado o que ela gostaria de ter recebido. Imagina que vocês são duas pessoas diferentes e hoje você, adulto, é responsável por aquela criancinha que queria mais atenção, que queria se sentir mais segura, que queria que as pessoas elogiassem ela. Você pode fazer isso por aquela criança. Então, por exemplo, diante de uma situação no seu trabalho, você não precisa esperar que outra pessoa venha reconhecer que você fez um bom trabalho. Você pode fazer isso. Esse reconhecimento, ele primeiro precisa vir de você, porque senão você vai estar sempre buscando a validação das outras pessoas. A principal validação é sua. Ah, mas isso não muda o que já foi. Você está dizendo isso, mas é impossível a gente esquecer. Não estou dizendo para esquecer. Eu estou dizendo para você tirar o peso dessa situação. Quando a gente coloca muita atenção em alguma coisa, aquilo fica sólido. E tudo que é sólido, a gente não consegue movimentar. Aquilo fica parado, fica como se fosse uma pedra no seu caminho, te impedindo de avançar. Então, se você vive se sentindo inseguro, porque lá na sua infância você teve traumas, você apanhou muito, você era muito humilhado, comece a partir de agora, a cada passo que você der, fazer a escolha de se reconhecer. Você tem que lembrar que, apesar de tudo que aconteceu, você está aqui hoje. E isso é muito grandioso, isso tem muito valor. Você não desistiu, você seguiu. Então reconheça isso. Começa a se dar o tapinha nas costas. Se alguém vier e te reconhecer, ótimo. Se não vier, não tem problema também. Você se reconhece, você sabe que você é bom no que você está fazendo. E isso de maneira nenhuma é arrogância. É para você sentir que você é melhor do que outra pessoa. Não. É para você reconhecer o seu valor. O Gary Douglas, o fundador de Access Consciousness, ele conta uma história muito curiosa da infância dele. E ele é um americano. E na infância dele tinha muita competição de soletrar. Não sei como se chama isso nos Estados Unidos, mas era uma competição de soletrar palavras. E ele era muito bom no que ele fazia. Só que ele nunca ganhava em primeiro lugar. Porque ele percebia que era tão importante para a pessoa que estava competindo com ele ganhar, que ele cedia. Ele não fazia questão de ganhar o primeiro lugar, ele sempre ficava em segundo lugar. Ele deixava a pessoa ganhar literalmente. Não falava isso para ninguém, mas ele sabia que ele era super capaz de ganhar se ele quisesse. E ele não esperava que ninguém reconhecesse isso. Ele reconhecia isso. Esse exemplo é muito legal para que a gente comece a olhar para as coisas de um jeito diferente. Quantas vezes a gente diminui o que a gente está fazendo porque ninguém viu, porque ninguém disse nada? O que está acontecendo do lado de fora é o reflexo do que está dentro de você. Experimenta começar a reconhecer as coisas que você faz. Você vai ver como tudo vai mudar. E isso tudo são escolhas que você vai ter que fazer a cada passo que você der, diante de cada situação que você viver. Você vai ter que escolher acolher essa criança que você sabe que tem feridas, que tem traumas, esquecer os julgamentos, começar a dar para ela aquilo que você gostaria de ter recebido na sua infância. É importante também, hoje, adulto, a gente não ficar esperando daquelas mesmas pessoas que já não deram pra gente lá na infância, que elas comecem a entregar isso agora. É muito comum as pessoas ficarem na vida adulta buscando ainda o reconhecimento do pai, da mãe, da avó, da tia, dos irmãos. Só que aquela pessoa pode não ter mudado.
E você vai continuar se frustrando, vai continuar alimentando esse trauma. Então, entregue a você aquilo que você gostaria de ter recebido. Eu sei que isso pode parecer impossível. A gente às vezes quer uma fórmula mágica para as coisas mudarem. Só que tudo funciona através das nossas escolhas. Se eu continuo escolhendo ouvir aquelas vozinhas que eu ouvi lá na minha infância, de que a Diana fazia as coisas erradas, de que a Diana era preguiçosa, de que a Diana não fazia nada, eu vou ditar a minha vida com essas informações. A cada passo que eu der, eu preciso escolher deixar aquilo de lado e começar a colocar a atenção no que realmente importa. Parar de acreditar que essas coisas são verdade sobre você. Por isso que o autoconhecimento é tão importante. Porque se você se conhece, você sabe que você é capaz. Pode vir a torcida do Corinthians falar para você que você não é, mas você sabe. Isso é a única coisa que importa. Você pode mimar sua criança também. Você pode levar sua criança para tomar sorvete, para ir num parque de diversões, para tomar um banho de piscina, banho de cachoeira, o que for. Hoje você pode fazer aquilo que você gostaria que tivessem feito com você. A gente precisa parar de terceirizar a nossa vida. Lá atrás, a gente era uma criança e sim, a gente dependia de algumas pessoas, não tinha como a gente fazer certas coisas. Mas hoje você é adulto. E aí você vai ter que escolher se você quer ficar parado no trauma da sua criança ou se você quer escolher avançar com a sua vida. A mudança começa a vir depois que você muda o jeito que você olha para as situações que você viveu.